Eu criei um anime usando inteligência artificial do zero novamente, dessa vez o resultado ficou ainda melhor. Eu utilizei o Gemini como ferramenta principal para poder gerar todos os prompts que utilizaríamos nesse projeto. Foram muitos, inclusive. Eu comecei gerando a parte das imagens dos personagens, tendo eles em múltiplas poses para poder usar na animação de forma coesa. Então eu fui no Animon para poder gerar lá take por take de cada cena. E primeiro a gente começou gerando as imagens estáticas e dentro do próprio Animon eu fiz a animação dessas imagens para poder fazer a montagem do nosso vídeo e ficou incrível. Logo em seguida eu fui no Google AI Studio para a gente poder fazer a geração da narração feita pelo personagem. Então eu copiei o texto do Gemini, joguei na IA, coloquei para gerar e eu tive o resultado. Enquanto isso eu fui no Suno para poder gerar dentro dessa plataforma a trilha sonora que ficou incrível. E agora com os vídeos gerados, com o áudio montado, tudo sincronizado, o resultado você vê agora. 目は魂の窓だという人がいる。そこから私たちは人々の内面、本当の自分を見ることができると。作者の意図を理解したい。それは人々に善を見出すという希望に満ちた視点を伝えようとしたのか、それとも全ての人の内にある悪を隠すことができる善意の仮面など存在しないという警告だったのか。もし目的が希望を与えることだったなら、その作者が目で見た人を知りたい。彼が何を見たのかを理解するために。なぜなら今日私が見る全ての人々は私を混乱して、もはや人間なのか悪魔なのか。E se você quer saber mais sobre como utilizar a inteligência artificial para fazer as suas animações, então já me segue e não perde os próximos vídeos.